dia a todos, bem-vindos. Queria primeiro agradecer este Passo a Rezar ao vivo. Nunca tinha tido a oportunidade de rezar, a ouvir as vozes ao vivo. Foi muito bom e acho que nos ajuda também aqui a centrar para o nosso dia. Então, eu sou a Rita Carvalho, trabalho no Gabinete de Comunicação da nossa província e foi nessa função que também tive a oportunidade e o gosto de partilhar e de conviver de perto aqui com o nosso convidado de honra. Portanto, fico muito contente de estar aqui para o apresentar, se bem que o Padre José Frazão dispensa grandes apresentações, mas mesmo assim eu vou fazê-lo. Então, o Padre José Frazão Correia é jesuíta há mais de 25 anos, foi ordenado sacerdote em 2004, licenciado em Filosofia, doutorado em Teologia, tem vários livros publicados e atualmente escreve no Ponto SJ, portanto, visitem com regularidade o Ponto SJ, o portal dos jesuítas em Portugal, para terem a sorte de uma quarta-feira lerem um texto do Padre José. Passo a publicidade. Atualmente está na comunidade da Brutéria, em Lisboa, onde vai assumir muito em breve o cargo de diretor da revista Brutéria. Penso que o próximo número de janeiro já será aqui da autoria do nosso Padre José e depois também falarei um bocadinho da Brutéria, que para o ano vai celebrar os seus 120 anos e temos aqui umas propostas também para fazer. Não falo mais, Padre José, passo-lhe a palavra. Antes de lembrar também que terão a oportunidade depois, no final da conferência, de partilhar connosco a tal palavra que o Diogo falava na aplicação, mas faremos isso no final, não se distraem com o telemóvel até lá e no final daremos esse repto. Padre José, passo-lhe a palavra. Obrigada. Bom dia. É um gosto de estar aqui convosco. O meu propósito é de alguma maneira, explorar este mote do ano iraciano e também desta CEI, ver novas todas as coisas em Cristo. Terei como em filigrana ou quase em pano de fundo o movimento dos exercícios, mas apenas como pano de fundo. Grande parte das pessoas conhece, pareceu mais interessante explorar, se calhar, dinâmicas menos evidentes, ou pelo menos a minha apropriação da dinâmica dos exercícios a partir do que esta expressão, ver novas todas as coisas, me sugeriu. Tenho aqui 12 slides, espero que ajudem a acompanhar o ritmo da minha apresentação. Então começo, ver se funciona. Aí está. Começo por enunciar os 4 pontos que gostaria de atravessar ao longo destes 45 minutos. Se depois me perder, ou se alguém se perder, já ficam enunciados com algum desenvolvimento. No fundo, o que vou dizer nestes 4 pontos, resumidamente, é o que gostaria de depois desenvolver e, de alguma maneira, antecipando as conclusões às quais gostaria de chegar. Então, o primeiro ponto, o primeiro propósito, é de enunciar meia dúzia de pontos de uma teoria sobre o olhar, tendo presente, desde logo, uma afirmação de Aristóteles, do velho filósofo Aristóteles, na sua retórica, que diz: as coisas não parecem as mesmas a quem quer bem e a quem odeia, nem a quem está irado ou a quem se encontra num estado de calma, mas aparecem totalmente diferentes, ou em grande parte diferentes. Por seu lado, Jesus, em São Mateus, adverte: a luz do teu corpo são os olhos. Por isso, se o teu olhar for bom, todo o teu corpo tem luz. Mas se o teu olhar for mau, todo o teu corpo fica às escuras. Ora, se a luz que há em ti não passa de escuridão, que grande será a tua escuridão. A ser assim, se tem razão Aristóteles, e seguramente que tem razão Jesus, as condições do sujeito, as nossas condições afetivas, espirituais, intelectuais, biográficas, interferem, condicionam
e poderão mesmo determinar o olhar que temos sobre a realidade. Como procurarei explicitar, nós não olhamos imediatamente o que devemos olhar, respeitando a objetividade e a particularidade das coisas que chegam à nossa retina quando são iluminadas pela luz. Também não olhamos imediatamente o que queremos, como se o olhar desta maneira ou daquela maneira fosse simplesmente fruto da nossa determinação subjetiva. Na realidade, nós olhamos o que podemos, aquilo que as nossas condições pessoais determinam e aquilo que a nossa experiência permite que olhemos. Também por isso, percebemos quanto é fundamental, segundo a linguagem dos exercícios espirituais, ordenar os afetos, ordenar o mundo interior, ordenar as condições de possibilidade de um olhar justo. É esta a condição de possibilidade para procurar, encontrar e eleger o amor, o querer e o interesse de Deus. Não aconteça que, afinal, mesmo com boa intenção e com grande voluntarismo, de facto, estejamos apenas a procurar, a encontrar e a eleger o nosso próprio amor, querer e interesse. Assim, por isso, num primeiro momento, gostaria de sublinhar meia dúzia de condições de possibilidade do olhar. Em segundo lugar, o segundo ponto seria sobre este pressuposto, se o pressuposto de que parto e que enunciei for verdade, gostaria de me desviar do possível toque de voluntarismo que este slogan, ver novas todas as coisas em Cristo, poderia induzir. Se for certo que não vemos o que devemos, nem o que queremos, mas o que podemos, chegar a ver novas todas as coisas em Cristo orienta-nos então para essas condições de possibilidade ou de limitação, ou mesmo de impossibilidade desse olhar. Orienta-nos, portanto, para a experiência que permite ou que não permite essa capacidade de ver novas todas as coisas. Importa, por isso, interrogar o lugar existencial, o lugar biográfico, o lugar espiritual, o lugar cultural, a partir do qual se vê o ângulo efetivo, que em última instância é sempre um ângulo afetivo, que remete para as disposições ou indisposições interiores, a partir do qual se projeta luz sobre a realidade. Disse alguém também, enfim, um santo da minha devoção, um pensador da minha devoção, Elmer Salman, diz ele, no olhar está a vastidão da alma, a generosidade do desejo. Exatamente, esta formulação muito bela. No olhar está a vastidão da alma, a generosidade do desejo. E quem diz a vastidão da alma dirá a sua estreiteza. Quem diz a generosidade do desejo dirá o seu apoucamento. Mas talvez pudéssemos acrescentar ainda que no olhar está a elevação ou a surdez da nossa escuta, da escuta de uma voz que nos transcende, que nos implica ou não, mais íntima ou mais alta, ou que está no olhar está a humildade ou a falta dela para confessar a nossa própria vulnerabilidade. Por isso a minha tese é que o olhar capaz de ver novas todas as coisas é aquele que projeta luz a partir de 4 lugares. O primeiro, o da gratidão e da reconciliação com a memória da própria origem, do património herdado e da biografia passada. A tese é que o nosso olhar não é capaz de ver novas todas as coisas se não se inscrever num lastro, num fundo pessoal de gratidão e de reconciliação com a própria história. Em segundo lugar, o olhar capaz de ver novas todas as coisas em Cristo inscreve-se na abertura e na vivacidade do desejo, que nos abre a imaginação
e que mobiliza a liberdade e projeta para o futuro a intenção crítica e esperançosa. Em terceiro lugar, o olhar capaz de ver novas todas as coisas em Cristo deve inscrever-se na nossa elevação, na atenção da nossa escuta, que nos habilita a corresponder em primeira pessoa a um apelo maior e a assumir responsabilidade pela palavra dada. E em quarto lugar, o olhar capaz de ver novas todas as coisas terá que se inscrever na confissão humilde do custo da própria fragilidade e vulnerabilidade, das linhas curvas e das zonas sombrias que tão bem nos dizem. Ora, não é dado que a origem e o passado gerem em nós gratidão, nem que o horizonte e o futuro nos atraiam e mobilizem a nossa liberdade, tal como não é dado que sejamos atentos, prontos e diligentes em relação aos apelos da consciência, em relação aos apelos da realidade, aos apelos dos outros, aos apelos do próprio Deus. Nem que sejamos suficientemente humildes para confessar a nossa fragilidade, as nossas feridas, a nossa vulnerabilidade. Por isso, também o ressentimento, a autossuficiência, a soberba, a apatia, são lugares de projeção de luz sobre a realidade. Obviamente, uma luz escura, uma escuridão, mas ainda assim luz com a qual nós iluminamos o mundo. E este é o segundo ponto que espero desenvolver um pouco mais, mas já disse o essencial. O terceiro ponto é que Cristo é a luz justa, aquele que torna o olhar justo sobre a realidade. Em Cristo será a chave desta formulação, ver novas todas as coisas. É Cristo que abre os sigilos do olhar, que vê novas todas as coisas, como que uma oficina na qual se trabalha e modela esta experiência que permite ver novas todas as coisas. De certa forma, o que faz novas todas as coisas é que todas as coisas sejam olhadas em Cristo. Isto é, que Cristo seja a luz que nós projetamos sobre a realidade. Compreendemos, por isso, a centralidade da graça do conhecimento interno de Jesus ao longo grande parte do tempo dos exercícios. Quem fez os exercícios 30 dias, pelo menos 3 semanas, 20 dias, mais coisa, menos coisa, são em torno desta graça, com poucas variações. Precisamente contemplar a sua vida, que também ele é um sujeito de memória e de desejo, de elevação e de vulnerabilidade. Olhando para Jesus, por exemplo, como filho, o primeiro de muitos irmãos, poderemos reconhecer aí a qualidade do seu olhar. E se olharmos para a sua santidade, poderemos, por uma santidade hospitaleira e disponível, veremos a forma do seu olhar. Em quarto lugar, e não menos importante, interessa-me, creio eu, que é fundamental que assim seja, que este olhar novas todas as coisas não fique unicamente no registro pessoal em que por vezes me parece tendemos a fechá-lo. Apesar de tudo, poderá ser o mais cómodo este registro pessoal. Não basta ficar na esfera do face a face, intimista, empático, em que muitas vezes os exercícios parecem deixar-nos. Assim como no processo de nascimento da Companhia de Jesus, a força espiritual dos exercícios ganhou forma nas constituições, assim a dinâmica espiritual dos exercícios deve assumir visibilidade, partilhada e reconhecível. Hoje, de forma muito premente, parece-me, cabe-nos atender à dimensão e às implicações eclesiais do nosso olhar, deste olhar capaz de ver novas todas as coisas. As forças espirituais reclamam formas visíveis para que não se dispersem, para que não sejam violentas. Ao mesmo tempo, as formas visíveis, a forma de sermos igreja, pede forças espirituais para que essas formas não fiquem ocas, estéreis, secas. Creio que vivemos um tempo, parece-me, de um certo fim de ciclo a nível eclesial.
Ontem o Francisco Martins escreveu no Ponto SJ um texto sobre os vencidos do cristianismo. Um olhar, não direi pessimista, mas talvez realista. Sentimos um certo fim de ciclo, que não é obviamente o fim da Igreja e o fim do cristianismo, mas talvez um certo fim de um modo de ser Igreja e de estar presente como Igreja. Ora, em conjunto, que olhar novo será esse que nos cabe ter para edificar a Igreja de sempre, mas de formas novas? Que relação com o mundo? Ora, também aqui, se é acertado o pressuposto do qual partirei, também ao nível comunitário e eclesial, não vemos o que devemos ou o que queremos, mas o que podemos como Igreja. Importa, por isso, que em Cristo observemos e trabalhemos as condições da possibilidade do nosso olhar eclesial, para que, como diz o Senhor, o olhar seja bom e assim o corpo que somos esteja na luz. Por isso, irei recordar a forma como o Concílio Vaticano II procurou reorientar o olhar da Igreja, o ângulo de observação a partir do qual quis projetar luz sobre a realidade. Em primeiro lugar, no Vaticano II, a Igreja quis deixar o olhar de condenação e de rejeição que reduzia imediatamente a indevido e a rejeitável tudo o que então era etiquetado como novo. Na linguagem de então, tudo o que era moderno e todos os modernistas. Antes do Vaticano II, o novo dizia-se moderno e os que gostavam de novidades eram chamados modernistas. Na linguagem de então, os modernos e os modernistas deveriam ser combatidos sem hesitação. E a Igreja fê-lo. Segundo esse lugar de observação, só o que era velho, o já visto, o já conhecido, o já estabilizado, o já institucionalizado, seria bom e justo, não ficando nenhum lugar, nem qualquer legitimidade evangélica para o novo, o fruto de tempos novos, de condições novas, de interrogações existenciais e culturais novas. Ora, o Vaticano II quis purificar este olhar pobre e injusto. E, em segundo lugar, e não menos importante, quis deixar-se interpelar por este mesmo olhar exterior. A Igreja não tinha só algo para ensinar ao mundo, também teria algo para aprender com o mundo, com os sinais, chamados os sinais dos tempos, esses sinais do contexto cultural, social, político, etc., através dos quais Deus está a dizer alguma coisa à própria Igreja. Ora, este modo de olhar, me parece, este duplo modo de olhar que a Igreja assumiu para si no Vaticano II, e se calhar estamos ainda tão longe de o assimilar, de o fazer novo, creio que continua a dar-nos ângulo de visão hoje e determinar a luz que projetamos sobre o mundo presente. Está bem? Este é o propósito. Espero que não estejam já cansados, mas já disse o essencial, agora espero desenvolver um bocadinho mais. Começando então pelo... Este é o slide quarto. Bom, se não for, paciência. Então, o primeiro ponto sobre o olhar como luz com que iluminamos o mundo. Vou um bocadinho diferente da tese do Padre Vasco, que começa pelo olhar e depois o ver é mais do que o olhar. Eu aqui seguirei a teoria do olhar do filósofo Silvano Petrosino, que inverte a ordem dos termos, mas espero que com a minha apresentação possa ficar claro o que é que distingue o ver do olhar. Então, demos um passo atrás, aqui um pouco de teoria, espero que não cansativa, para perceber aqui precisamente esta afirmação. O olhar é a luz com que iluminamos o mundo. Na relação que nós temos com as coisas e com a luz que nos permite conhecer as coisas, há um traço que nos é particular a nós, sujeitos humanos. Nós somos, por exemplo, diferentes de uma pedra. A pedra só pode ser iluminada. Já nós também somos iluminação. O sujeito humano não é só iluminado pela luz, também ilumina, também projeta luz. A luz
não vem, por isso, apenas de fora. Nós iluminamos a partir de dentro. A pedra está ali. Aparece como pedra, só por meio de uma luz que a ilumina. As coisas existem, as coisas estão aí, mas se eu não me aproximo delas, ou se não permitir que elas venham ao meu encontro, não aparecem como coisas. É como se não existissem. A realidade vem-nos ao encontro apenas na medida em que vamos ao encontro da realidade. Somos seres que veem, mas ao mesmo tempo que podem estar cegos. Vivemos no nosso mundo segundo as nossas urgências, podendo impedir que a realidade venha ao nosso encontro. Na verdade, se eu não for ao encontro da realidade, é como se ela não existisse. O olhar é, por isso, a luz com a qual nós vamos... O olhar é a luz com a qual nós iluminamos o mundo, com a qual vamos ao encontro do mundo. Na experiência humana da luz, ver significa a reação dos olhos aos estímulos luminosos. Ver tem que ver com a impressão da luz, com o impacto da luz sobre o olho. Já o olhar acontece quando se responde à luz, ou seja, quando se vai ao encontro daquilo que vem ao meu encontro. O olhar, por isso, é a expressão, é a resposta e não é mera reação. E por ser resposta, é sempre um modo particular de olhar. O ver humano, o ver próprio do ser humano, do homem ou da mulher, é uma resposta que não coincide simplesmente com o ver, com o reagir. Neste sentido, por exemplo, uma câmara de filmar, e há aqui várias, vê, mas não olha. É impressionada por objetos iluminados pela luz ou por sujeitos iluminados pela luz, mas não olha. Assim, na relação com a luz, o sujeito, nós próprios, tanto somos iluminados como iluminamos. Por isso, o olhar, dizendo a forma de iluminar de um sujeito, é a expressão da sua experiência. As respostas do olhar são lugar de manifestação do modo de ser de um sujeito. Por isso, o olhar é sempre lugar de uma dupla revelação. Revela-se o que é olhado e revela-se o modo de ser do sujeito, segundo a medida da sua experiência. A luz chega-me na medida, ou melhor, segundo a medida com que lhe vou ao encontro. A verdadeira medida das coisas é o olhar com que vou ao encontro das coisas. Ora, essa luz com que iluminamos o mundo deriva da nossa própria experiência. Dou um exemplo extremo. Uma pessoa violada ou uma pessoa violentada passará a olhar a realidade a partir dessa luz. Eu diria, passará a ver toda a realidade a partir dessa luz, da luz da violação, da violência que lhe foi feita. O mal que foi feito a uma pessoa violentada passa a entrar e a permanecer nela pelo olhar. É a partir dessa luz que passa a iluminar o mundo. Olhar que tendencialmente passará a ser agressivo, lugar em relação ao qual ficar desconfiado este mesmo mundo, em relação ao qual defender-se. A vida e as coisas podem, por isso, ser olhadas à luz do mal, ou poderão ser olhadas a partir da luz do bem ou da gratidão. É por isso que, quando afirmamos que não olhamos o que devemos ou o que queremos, ou melhor, é por isso que afirmo, ou que afirmamos, usando o pensamento de Petrosino, não olhamos o que queremos ou o que devemos, mas o que podemos. Mais do que ver o que se deve ou o que deve ser visto, nós vemos o que podemos ver. A medida do olhar decorre da nossa experiência. O sujeito que somos pode o que a nossa experiência nos permite de poder. O sujeito olha
ilumina e responde como pode e com o que pode a sua experiência. Percebemos que a luz que iluminamos o mundo não é necessariamente inocente. Em italiano, inocente é ciò che non nuoce, o que não faz mal. O olhar inocente é o olhar que não faz mal à coisa vista. Vejo o que posso. Por isso, como dizia, alguém que faz experiência do mal ilumina a realidade a partir do mal. Alguém que faz experiência do bem ilumina a partir do bem. Olhando a partir do ressentimento, do fracasso, da impotência, do ciúme ou da inveja, a realidade aparecerá a essa luz. Importa, por isso, cuidar de um olhar inocente que não faz mal, isto é, que não destrói, que não manipula, que acolhe a realidade como se apresenta. Esse será o olhar justo, o que faz justiça às coisas. Mas quando o olhar não é justo, a realidade tende a tornar-se ofensiva. A experiência do mal, da desilusão, da ofensa, tende a dar essas mesmas qualidades ao olhar e, por isso, à realidade. A nossa experiência é real, mas quando é absolutizada, faz com que se olhe toda a realidade a partir dessa mesma luz. Toda a realidade se torna eventualmente agressiva ou ofensiva. Esta luz restitui o mundo como agressão ou como ofensa. É verdade, não podemos anular a nossa experiência, mas cabe tomar cuidado para que não se torne todo o fundo a partir do qual nós vemos a realidade. Por isso, creio que diz bem Jesus, quem sou eu para dizer que Jesus diz bem, mas parece-me que sim, se a luz que há em ti é escuridão, como será grande a tua escuridão? O grande drama está em ter a escuridão, a inveja, o ressentimento, a autossuficiência, a vaidade, a soberba, etc., como luz, como medida do olhar. Por isso, quando digo que alguém é agressivo, é porque ele é agressivo imediatamente ou porque o meu olhar nasce do ressentimento e vê sempre no outro, tendencialmente, agressividade, ou ciúme, ou inveja, ou qualquer coisa. Está mais ou menos? Ótimo. Avanço para o segundo ponto, então. Para o lugar para as condições de possibilidade, então, de um olhar justo, aquelas 4 que iniciei no princípio, que dizem respeito à origem e ao futuro, à escuta que nos eleva e ao abismo da nossa fragilidade e vulnerabilidade. Então, se é a experiência que determina o olhar, haverá que atender à medida que a experiência me dá para o meu olhar. À ratio, à razão, à medida com a qual vamos ao encontro daquilo que nos vem ao encontro, às condições de possibilidade e de condicionamento do olhar. Nos exercícios espirituais, o ponto de partida é sempre o lugar em que se está, seja esse lugar o que for. Não há condições, ou melhor, não há lugares ideais. Bom, há uns melhores, outros piores, mas não há lugares supostos no início dos exercícios. Nos exercícios parte-se do lugar onde se está, seja ele que lugar for. É aí que se colhe a força originária e permanente dessa primeira pergunta de Deus a Adão: onde estás? O lugar em que se está, o lugar que se é sempre o ponto de partida, a partir do qual lemos a realidade, a partir da qual a olhamos. O lugar incontornável que importa descrever. Nos exercícios, este lugar que nós somos, e que é incontornável e que é o ponto de partida, é enquadrado por um princípio que lhe dá chão seguro e por um fundamento que se declina como o amor primeiro, o amor maior e o amor permanente de Deus. O amor e a vida de Deus é o princípio e o fundamento que enquadram a possibilidade de olhar e de partir do lugar que somos. Ao mesmo tempo, este lugar está sempre exposto
à insinuação manhosa e mentirosa da serpente, que gera dúvida afetiva acerca da verdade e da justiça dessa origem e desse destino. O amor é a ratio, é a medida original do olhar. Mas, ao mesmo tempo, o amor é deformado pela serpente, como é deformado e é transformado em suspeita. Quando tudo poderia ser visto e iluminado à luz do amor, primeiro, maior, permanente, gratuito, e da promessa que a vida é, passa a ser iluminado pela luz da suspeita e da desconfiança. E por aqui andamos sempre, baloiçando entre estas duas luzes, a luz do amor maior e a luz da suspeita. Ora, o lugar que nós habitamos e que em última análise somos, penso que se pode desenhar em dois eixos. Enfim, vou repetindo isto em várias instâncias, mas parece-me que ainda não esgotei o assunto. O nosso lugar, vejo desenhado em dois eixos, um eixo horizontal e um eixo vertical. O eixo horizontal é o eixo que vai da bondade da origem à promessa fiável, confiável do destino. Portanto, origem e destino. Este é o eixo horizontal. Depois há um eixo vertical, que é aquele que se traça entre a altura, a elevação da nossa liberdade e da nossa responsabilidade, de um apelo exterior ao interior, o da consciência, o da lei, o da realidade, o do próprio Deus, que nos constitui como sujeitos e que nos permite corresponder. E, ao mesmo tempo, no vértice, no ponto baixo deste eixo, está o abismo da nossa vulnerabilidade e da nossa finitude. Ora, estas duas linhas, estes dois eixos, põem em tensão 4 polos. O primeiro, o da origem, a herança, o passado, a memória, que pode ser reconhecida ou ressentida. A relação que temos com o nosso passado tem muitas modulações, mas tem 2 grandes modulações. Ou é reconhecida, a nossa relação com esse passado é reconhecida, ou é ressentida. Depois temos o horizonte, a promessa, o desejo, o porvir, o projeto de vida, que pode gerar empenho, criatividade, dádiva de nós próprios, ou então apatia, desistência, veleidade, começar sempre tudo do zero, voluntarismo, etc. Depois, no eixo vertical, temos esse apelo que interpela a liberdade, ao qual podemos corresponder responsavelmente, ou podemos ignorar ou recusar. E depois o polo cá de baixo, o da vulnerabilidade e da fragilidade, que se confessa ou se justifica ou se nega. A nível eclesial, com os abusos, é aqui que estamos. Tendo negado e feito de conta, agora somos forçados, eu diria, incontornavelmente, inevitavelmente, a confessar. Ora, o lugar onde estamos e do qual partimos, desenhar-se-á algures na relação justa ou desordenada com a origem, o passado, e o futuro, o destino. Na relação justa ou desordenada com a própria altura e elevação da nossa escuta e com o abismo e a vulnerabilidade que nos constituem enquanto seres humanos. Poderia dizer muito mais sobre isto, mas fico-me por aqui deixando estas 4 coordenadas. Como dizia no início, parece-me que um olhar justo sobre a realidade deverá inscrever-se necessariamente numa relação agradecida e reconciliada com a própria origem, com um desejo vivo que nos projeta para o futuro e que nos faz acreditar que o que falta pode ser melhor do que já vimos, com uma escuta atenta aos apelos da consciência de Deus, como crentes que somos da realidade, que nos leva a ser responsáveis, e com uma confissão humilde da nossa vulnerabilidade e fragilidade. Isto já devia ter passado. Quando se toca muitos burros, algum fica para trás. Bom, diz na minha terra que é aqui ao lado. Então, passo ao terceiro ponto. Vejo aqui o tempo a passar, mas penso ter tempo. Pronto, aqueles traços são os traços que me parecem poder desenhar o lugar em que nos encontramos
e a partir do qual projetamos uma luz justa sobre a realidade. Ora, parece-me que podemos reconhecer estes mesmos eixos e estes mesmos polos em Jesus. Jesus, como filho, aprende a viver a gratidão por tudo o que recebeu e a realizar a liberdade própria dos filhos, até no momento do seu aniquilamento. Jesus vive a nossa finitude e o que ela tem de vulnerabilidade e de abissal no seu corpo, no modo como atravessa o tempo, como vive as relações, como se confronta com a ameaça da morte. Também ele vive essa experiência de não ser tudo, de não poder tudo em qualquer momento, a qualquer custo, de não ser o dono dos outros. E nessa mesma finitude assumida, a nossa finitude que ele assume, realiza a identidade de bom filho, reconhecido e livre, e por isso de bom irmão, que partilha livremente a sua herança. O que é próprio do filho é poder viver grato pelo dom recebido e poder investir-se a partir daquilo que recebeu. Também, segundo este registro, contemplamos Jesus de Nazaré como o homem mais livre e, por isso, o mais fecundo. Gerado, pode gerar como filho unigênito, o filho único, é primogênito de muitos irmãos, o primeiro de muitos. De facto, de se viver agradecido, nasce uma grande liberdade. Ser agradecido diz a liberdade. E Jesus diz a sua liberdade, me parece, a partir desta gratidão de ser filho. Ora, sobre este fundo que dá luz ao olhar de Jesus, no fundo quer dizer que Jesus tem um olhar justo sobre as coisas, a realidade e as pessoas, porque o lugar, como diria Daniel Faria, enfim, alterando o seu título, é um lugar bem situado. É situado no agradecimento, na gratidão pelo que recebeu e é bem situado na liberdade com que se empenha na vida. Ora, um teólogo, Christoph Theobald, um teólogo jesuíta, enfim, alemão, mas radicado em França há muitos anos, diz que a forma do olhar de Jesus, nas suas palavras, a sua santidade, caracteriza-se por dois grandes traços. O primeiro, a sua abertura e hospitalidade. Isto é, o olhar de Jesus, o olhar justo de Jesus, traduz-se em abertura e hospitalidade. E, em segundo lugar, traduz-se em desprendimento de si. Estas são as duas qualidades que determinam as suas relações, a sua relação inédita com as pessoas, com a vida e até com a morte. A disponibilidade para se deixar surpreender e aprender com quem quer que encontre no caminho, inesperadamente, na maior parte das vezes. A sua disponibilidade é sinónimo de desprendimento de si mesmo. Dizem, e esta disponibilidade, este desprendimento dizem, o modo como Jesus habita o mundo, a forma como o olha. É este o seu estilo de vida, é esta a luz que projeta sobre a realidade. É esta a sua santidade, vive desprendido de si, aberto à relação com quem quer que encontre no caminho, facilitador de uma graça surpreendente e inédita que esses mesmos encontros podem gerar em favor daqueles que encontra. Quem o conhece de Nazaré diz que Jesus vive como parece viver fora de si. E de facto é isso. Jesus vive fora de si. Revela por isso uma capacidade inaudita de pôr quem encontra no caminho em contacto com a própria realidade, a realidade mais elementar, com a bondade da sua origem, com a promessa do seu destino, a partir daquilo que cada um é. A esta origem e este destino Jesus chama Abba, a origem e o destino dignos de confiança. Por isso, quem se encontra com Jesus reconhece que o bem que lhe é feito não vem de fora ou não se lhe impõe de cima, à revelia da própria vida. Tal como a vive, como a compreende, como a exprime, cada qual reconhece, emergindo e levando-se de dentro da sua própria grandeza e vulnerabilidade, onde se joga a verdade de cada um e as dinâmicas de morte que o ameaçam. Mas Jesus também vai mais longe
quando a realidade e os outros se tornam hostis, Jesus permanece fiel à mesma disposição para o encontro com a mesma verdade, com o mesmo desprendimento. Também aí, diante da ameaça da morte, Jesus dá lugar ao outro, sem deixar o seu próprio lugar. Por isso a santidade de Jesus, a forma do seu olhar, diz a sua inteireza, a sua autenticidade e a sua coerência. Jesus, o Filho amado e por isso o mais livre, sente e diz o que pensa e faz o que diz. Na verdade, o que mata não é a morte, o que mata é a falsidade, a mentira, a inautenticidade, a escuridão a partir da qual se olha tudo e todos. Estas, a falsidade, a mentira, a inautenticidade, a escuridão, matam mais a vida do que a morte corporal. Por isso Jesus abraça a morte por amor à vida, à verdade e à justiça da sua origem e do seu destino. Por isso, passando aqui um bocadinho à frente, parece-me que é justíssima a luz que Jesus projeta sobre a realidade. De facto, o seu olhar, sendo ele um lugar bem situado, o seu lugar é inocente, não noce, não faz mal. É capaz de entrar em contacto com a realidade, deixando que ela emerja na sua verdade, que às vezes é uma verdade destruturada, completamente retorcida, mas ainda assim lugar de emergência de uma graça maior, que é essa graça da origem e do destino. E venho ao último ponto. Este olhar que nos cabe ser como Igreja. Recordemos uma vez mais, já no enunciava no princípio, o Vaticano II. O Vaticano II, este concílio dos anos 60, o último, pode ser lido a partir do ângulo de visão que assumiu e do olhar que se esforçou por assumir. Aí a Igreja quis assumir um olhar hospitaleiro e generoso em relação ao exterior e quis acolher esse olhar exterior sobre si. Porque uma coisa, sabemos isso, é olhar a realidade a partir de cima, outra é olhá-la a partir ou melhor, uma coisa é olhar a realidade a partir do centro e de cima, outra coisa é olhar a realidade a partir de baixo e da margem, por exemplo. Uma coisa é olhá-la a partir da posse, outra coisa é olhá-la a partir da carência. Uma coisa é olhar a partir da autossuficiência sobranceira, outra é olhar a partir do desprendimento de si. Uma coisa é entender que o Espírito só fala no único sentido da Igreja para o mundo. Outra coisa é estar consciente que Deus também fala do mundo para a Igreja. Ora, o Vaticano II quis assinalar-se pela mudança de olhar. Mudar, por um lado, a disposição e o modo como a Igreja olha para fora de si. Mudar, por outro, a disposição e o modo como a Igreja se deixa olhar pelo outro diferente de si. Trata-se, por isso, de converter o olhar pela ativa, olhar o mundo com outros olhos, a história, o contexto, as vidas reais, de modo a deixar de ver a realidade imediatamente como erro a corrigir, ou como degradação a emendar, ou como culpa a condenar, ou como inimigo a combater. João 23, no início do concílio, em 1962, falou dos profetas das desgraças, vigilantes anunciadores de acontecimentos sempre infaustos, segundo a expressão dele. Mas, ao mesmo tempo, trata-se de converter o olhar também pela passiva, isto é, uma operação mais exigente e mais complexa ainda que a primeira, não fácil de incorporar. Isto é, deixar-se olhar pelo mundo, pelo modo como ele atua, como se compreende e como se exprime, para aprender por meio dele quem se é. É disto que se trata verdadeiramente, deixar-se interpelar pelo mundo para escutar melhor o Evangelho. Ora, poderá a Igreja compreender-se assim e atuar assim, com esta hospitalidade e com este desprendimento de si mesmo, de quem quer, em relação a quem quer que encontre no caminho, hoje, nos caminhos múltiplos das vidas e das culturas? Com que luz é que nós, como Igreja,
iluminamos a realidade que nos vem ao nosso encontro? Com que ratio? Com que medida? Qual é a medida do nosso olhar? A partir de que lugar falamos e agimos? Como desenhamos o nosso ponto de vista em relação ao passado e à memória, até da Igreja, em relação ao futuro e ao nosso empenho, em relação aos apelos que nos interpelam através da realidade, em relação à confissão da nossa própria vulnerabilidade. Neste quadro importa que nos interroguemos acerca do como, enquanto Igreja, olhamos para a realidade cultural e para as biografias. Como é que vamos ao encontro das coisas que vêm ao nosso encontro? Que luz projetamos sobre elas? Com que medida as olhamos? Com a medida do reconhecimento ou do ressentimento? Com a medida da atenção a novos possíveis apelos ou com a medida da autossuficiência de quem já viu tudo e já sabe como é? Com a medida da liberdade que conjuga fidelidade com tradução e criatividade ou do saudosismo paralisador? Com que medida confessamos a nossa vulnerabilidade, o nosso desacerto, a nossa miséria moral como Igreja? Com verdade e humildade ou com dissimulação e falsidade? Procuro concretizar um pouco mais, esperando não pôr a cabeça no cepo. Mas vou concretizar um bocadinho mais e vou terminando. Pensando em Jesus e no seu modo de proceder, poderemos, isto é, este olhar que se interroga, poderá passar por perguntar-nos sobre quem seria hoje a mulher pecadora por quem Jesus se deixa aproximar, tocar, beijar em casa de Simão. Quando nós reparamos neste encontro de Jesus em São Lucas com a mulher pecadora, todos nós nos comovemos, é extraordinário. Mas essa mulher pecadora, quem seria hoje? Se fosse Jesus hoje, quem seria essa pessoa? Em que condição de vida estaria? Creio que este exercício hoje, para tornar o Evangelho mais real, precisamos de o fazer. Quem seria a adúltera a quem Jesus não atira pedras? Quem seria Zaqueu ou os outros publicanos, cujas casas Jesus frequentava? Quem seriam os leprosos andrajosos, afastados de tudo, de todos, de Deus, por quem Jesus se deixa aproximar e a quem toca? Quem seriam os cegos, os surdos, os paralíticos, os pecadores, a quem Jesus se sente enviado a proclamar um ano de graça? Como seria ver novos em Cristo a mulher pecadora, a adúltera, o publicano, o leproso, agora já com outros nomes mais atuais e culturalmente situados? Sim, porque Jesus, vendo cada um deles, deixa-se tocar por cada um deles e em cada um deles vê mais do que uma pecadora pública, uma adúltera, um publicano ou um leproso. E porque vê mais, Jesus vê melhor. Depois de ver novas todas as coisas em Cristo, ver novas todas as coisas em Cristo poderá significar também deixar que o novo seja isso mesmo, novo. E como novo, que seja lugar de possibilidade e de expansão, de alargamento, de aprofundamento do Evangelho, de modo que este diga algo que ainda não disse, porque lhe faltava o tempo que é o nosso, que permite que o Evangelho diga mais. O Evangelho ainda não disse tudo, não porque lhe falte palavra, mas porque lhe faltam destinatários, que se deixem interrogar por ele e que o interroguem. O Evangelho é um poço sem fundo, inesgotável, enquanto houver sujeitos que o interrogam e se deixam interrogar por ele. Ora, o nosso tempo, o que é que acrescenta ao Evangelho? De maneira, coisas que ele ainda não disse, porque ainda lhe faltavam os sujeitos deste tempo que somos nós. Porque se é verdade que o Evangelho é um texto que abre textos, que são cada biografia e cada momento histórico, do mesmo modo, estes mesmos textos, cada biografia e cada momento histórico, abrem e expandem a leitura do texto, que é o Evangelho. O espírito dessa letra circula entre todas as páginas da Escritura que temos como inspirada, mas também queremos que o mesmo espírito habita as vidas
e queremos que este sopro também atravesse os momentos históricos em que vivemos. Importa, pois, que o novo não seja imediatamente olhado como indevido e inaceitável e, por isso, rotulado de indigno e seja imediatamente rejeitado. Não foi o que aconteceu, por exemplo, na era moderna, quando a Igreja começou por rejeitar violentamente a liberdade de consciência, de imprensa e de pensamento e de culto. Pois, de facto, em 1942, Gregório XVI, disse que a liberdade de consciência era um absurdo, para não dizer uma loucura. Palavras dele. Pio IX recusou, por exemplo, estão perto aqui, Pio XII, perante os poderes civis que reclamavam autoridade efetiva sobre a coisa pública, por exemplo, a Igreja defendeu que seria a única, ela mesma, a autoridade efetiva sobre essa mesma, capaz de legitimar ou de deslegitimar as estruturas e a legislação da sociedade civil. Foi o que fez, por exemplo, Pio IX em 1964. Por exemplo, Pio X disse que a sociedade era de desiguais, em que uns por direito divino estavam em cima e mandavam e os outros estavam em baixo e obedeciam. Disse isto em 1906. Curiosamente, hoje, a Igreja será a primeira a defender os valores modernos que nestes contextos culturais, sociais e políticos se queriam afirmar, e falo enquanto reconhece, na verdade, que esses mesmos valores decorrem do Evangelho. Não sei se estou a ser claro, mas no fundo estou a dizer que houve momentos históricos da vida da Igreja não muito afastados, em que esses mesmos movimentos históricos trouxeram ao de cima valores que a Igreja começou por rejeitar porque lhe parecia indignos do Evangelho e que acabou por legitimar decorrentes do próprio Evangelho. Por isso a Igreja foi reconhecendo que decorre do Evangelho a liberdade, decorre do Evangelho a autonomia das coisas criadas, decorre do Evangelho um único povo de batizados. Curiosamente, foi esse contexto cultural, político e social, inicialmente aparentemente hostil à Igreja, que lhe permitiu ver novas todas as coisas em Cristo. E hoje, quando falamos, por exemplo, da questão feminina, quando falamos de minorias, quando falamos de ecologia, quando falamos de secularidade, quando falamos de pluralidade, quando falamos de orientação sexual, quando falamos de género, teremos hospitalidade e descentramento suficiente de nós mesmos para olhar estes fenómenos com atenção, para os olhar de forma hospitaleira e nos deixarmos tocar por eles? Teremos indiferença, humildade e desprendimento suficientes para não os rotular imediatamente como etiquetando-as de ideologia, por exemplo, do qual nenhuma verdade se pode retirar, ou rotulando-as de mania, que não podem ser levadas a sério, ou de desordem, onde nenhum bem pode ser reconhecido. Teremos paciência suficiente para que o próprio tempo decante esta realidade e revele o que na verdade era joio e era trigo. Deixar que o novo revele alguma novidade evangélica e não seja imediatamente rejeitada porque não se conforma às nossas categorias conhecidas, começando por lhes dar tempo de decantação, também poderá ser um modo de ver novas todas as coisas. Não por condescendência ou porque fica bem ser aberto, não tem nada a ver com isso, mas porque este será o modo de continuar a dar corpo à santidade de Jesus, a dar forma ao seu olhar justo. Dar tempo ao tempo, a paciência da espera, alargar a imaginação do real e do possível, crer que o que falta ainda pode ser mais do que aquilo que já vimos, entre tantas outras coisas, podem ser modelações da luz que projetamos sobre a realidade, precisamente porque tem a sua origem em Cristo e no seu Evangelho. Concluo, e já não era sem tempo,
Talvez mais do que luz para obter respostas, precisamos de ser iluminados na procura. E hoje creio que estamos num momento de procura, justamente iluminados por Cristo e pelo seu Evangelho. Espero que este longo percurso, espero que não confuso e com demasiadas coisas, nos possa iluminar de algum modo nesta procura individual, mas também nesta procura comum. Creio que temos responsabilidade por uma procura eclesial. E o Papa convocou a Igreja inteira para fazer um percurso de 2 anos, pelo menos de escuta eclesial. Ver novas todas as coisas em Cristo será, por isso, sobretudo, um modo justo e inocente de olhar. Um olhar que diz, sobretudo, o lugar a partir do qual olhamos e a luz que projetamos sobre a realidade. Se a nossa luz for Cristo, o nosso olhar verá novas todas as coisas como Ele. Um olhar que não é ingênuo, mas que é inocente. Um olhar que não é rancoroso, que não é injusto, mas que é precisamente justo, inocente. Como citava no início Elmer Salman, no olhar está a vastidão da alma, a generosidade do desejo. Em Cristo, seguramente, que mais vasta será também a nossa alma e mais generoso será também o nosso desejo. Muito obrigado pela vossa paciência.